Abacuque 3,17 diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E hoje a palavra que eu quero trazer aqui, que eu quero despontar nesse texto é: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A gente vai entender um pouquinho esse aspecto da salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Quando nós falamos sobre buscar alegria, e eu sei que esse assunto é um assunto propício para esse tempo, mas eu concordo que não é um assunto fácil para esse tempo. Quando a gente quer aprender com a palavra de Deus, como é que a gente restaura e renova a alegria do Senhor no nosso coração, em momentos difíceis, como o momento que Abacuque está enfrentando e profetizando a nação. Você imagina o que é você profetizar para a nação, olhar e ver, exultar naquilo que não se pode enxergar, naquilo que não se pode ver. Lembra que eu falei na primeira semana que o judeu, a alegria dele está muito ligada àquilo que ele vê, aquilo que ele conquistou, aquilo que está na sua frente. E de repente ele tem que lidar com algumas coisas abstratas, coisas que não se vê. Então, quando Abacuque diz: todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, ele está invertendo os valores. Ele está retirando os nossos olhos daquilo que nós vemos e colocando os nossos olhos daquilo que nós cremos. É diferente. São percepções diferentes. E a restauração da nossa alegria está muito ligado ao nascimento. A busca da alegria, ela está ligada ao nascimento da alegria nas nossas vidas, está ligado ao nascimento da nossa vida cristã. Porque se nós vemos na palavra de Deus textos como esse, que diz que nós exultamos, nos alegramos no Senhor, significa que isso não é opcional. Olha que coisa difícil. Isso não é opcional. E a alegria também não é um plus. Porque então a alegria vai, como se fosse um poder que vai tomar conta da minha cabeça e pronto. Não, esse texto, isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é libertador, porque não sei se você pensa sobre isso, mas às vezes a gente olha algumas situações e diz assim: e que alegria, onde é que eu vou encontrar esse negócio? Mas o que eu quero despertar nessa manhã é que o crescimento da alegria no meu coração e no nosso coração, ele chega mediante a fé que é depositada no meu coração e no teu coração. Enquanto os nossos corações não forem atingidos como atingidos por uma flecha, em que eu busco, eu anelo crescer em fé, eu não vou conseguir agradar a Deus, porque a fé agrada a Deus. É a fé. Abraão alcançou a Deus pela fé. A Bíblia diz que eu e você não podemos ter um coração dividido. Nós não podemos ser como a onda do mar, uma hora está grande, outra hora está pequeno, uma hora tem, outra hora não tem. Nós precisamos entender que a fé é um instrumento da parte de Deus que vai nos levar a um crescimento
na nossa vida e na nossa busca pela vida em alegria. E não é simplesmente somente a fé que salva, é algo além. Porque quando eu e você cremos no Senhor Jesus Cristo, a fé salvífica ou a fé salvadora, nós estamos falando de uma confiança de que se você vender tudo que tem e esquecer todos os prazeres desse mundo, o tesouro oculto da alegria santa vai satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. E Jesus falou sobre isso. Ele diz assim: o que é o reino dos céus? O reino dos céus é como se alguém tivesse encontrado uma pedra preciosa. E ele pega aquela pedra preciosa, e ele encontra aquela pedra preciosa, e ele troca qualquer coisa por isso. Quando aquele homem, aquele jovem, chega para Jesus e diz: Jesus, eu obedeço todos os seus mandamentos. Jesus chega para ele e diz assim: só falta para você uma coisa: vende tudo que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, porque todas as outras coisas não tinham o valor que tinha as suas riquezas. E Jesus está dizendo nesse texto o seguinte: a fé, ela precisa ser inegociável. É o tesouro mais oculto, mais difícil de se encontrar, mas quando eu o encontro, ele vai produzir uma alegria que vai satisfazer os desejos mais profundos do meu coração. Ou seja, não há riqueza, não há prazer neste mundo, não há nada nessa terra que possa trocar, que possa ser colocado no mesmo nível da alegria quando eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. E quando nós estamos falando dessa fé salvadora, nós estamos falando de uma convicção que eu e você não temos prova. Nós sabemos, está aqui dentro. E essa convicção, ela não deve gerar em nós apenas a confiança. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo: você não gosta dos crentes, que os crentes são muito metidos a besta. Eles dizem que vão para o céu. Não, mas eu digo que vou para o céu porque a Bíblia diz. Eu confio nessa verdade. E por eu confiar nessa verdade, eu acredito nas bênçãos que advêm com tudo o que Jesus produz na minha vida. Mas nós estamos falando além da confiança. Nós estamos falando do desejo. A fé salvadora precisa gerar em nós um desejo. Ela precisa ser desejável. Ela precisa ser a maior promessa que eu e você podemos acreditar e ter na nossa vida. Por isso que a gente sempre gosta de lembrar que não há nenhum problema em você vir até o Senhor e buscar a Deus, porque você o deseja, porque você precisa, Por exemplo, nesse tempo de pandemia, ano passado, eu recebi aí, 2, 3, 4 pedidos de oração por semana. Hoje isso aumentou, isso às vezes é 1, 2, 3 por dia. Porque as pessoas estão querendo algo de Deus, está tudo certo. Mas não há nada melhor do que a presença de Deus em nós. Não há nada que possa ser
trocado por isso. E nós precisamos desejar isso. Desejar de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu preciso desejar que a sua presença se manifeste em mim mais do que as suas bênçãos. Porque pensa comigo, bênção tem prazo de validade, é perecível, como não pode falar marca, né? Mas como um queijo, como um leite, é perecível. Você ganha um carro, ou você compra o seu carro, 3 anos e já começa a complicar o negócio, né? Quebra isso, quebra aquilo, aí você olha. Quantas pessoas receberam curas na sua vida? Mas elas morreram. Deu o tempo delas, elas morreram. Mas a presença é para sempre. A presença é eterna. Então nós podemos falar da alegria da fé em 3 níveis. E eu quero nos ajudar nessa manhã a entender isso. Dos 3 níveis da alegria da fé nas nossas vidas. Primeiro, a primeira coisa é que há um novo gosto espiritual criado pelo Espírito Santo. Quando eu e você recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e a fé salvadora vem sobre nós, a primeira coisa é que o Espírito Santo começa a mudar o nosso paladar espiritual. Há um processo de transformação, onde eu estou vivendo, eu estou percebendo que as coisas de Deus começam a ter um novo sabor, e esse novo sabor vai produzir a glória de Deus. Então, coisas que eu e você não valorizávamos, coisas que não tinham sabor para nós, né? Agora começa a ter sabor. A gente começa a entender, a gente começa a perceber a presença de Deus nas nossas vidas. A gente começa a perceber a glória de Deus se manifestando, e isso vai gerando uma mudança de valores. A gente começa a perceber Deus numa melodia. A gente começa a perceber Deus na natureza. E isso é só uma sementinha. Vocês lembram da parábola do semeador? É uma semente. Eu não sou um expert em plantação, mas eu sei que se você quer plantar, né? Uma vez eu fui numa fazenda, e essa fazenda ela produz todo tipo de árvore, flores, folhas, para todas essas floriculturas e tudo mais. É uma fazenda assim que você não consegue enxergar o final. E como eu sou muito curioso, eu comecei a perguntar lá pro tiozinho lá que estava me atendendo. Eu fui lá comprar umas umas plantas ornamentais. E eu comecei a perguntar para ele: o que tem ali? Né? Curioso. E ali, por que é assim? E ali, por que é desse jeito? E aí ele me levou no lugar onde estava tudo assim, era uma estufa, né? E ali tinha umas plantinhas, esse tamanhozinho, tudo num saquinho. Ele falou, aí eu perguntei: o que é isso aqui? Ele disse: isso aqui é tal planta. Aí eu pensei: mas essa planta é grande, não vai caber nesse saquinho.
Daí ele falou assim: vem aqui, vou te mostrar. Agora aqui ela está no segundo processo. Ela mudou daqui e foi passada para esse processo. Ficou maiorzinho o espacinho dela. Agora eu vou te mostrar onde que ela está ali, ó, já no terceiro passo. E agora eu vou te mostrar lá, ó, olha lá o que ela virou lá, olha o tamanho dela. E aí fiquei pensando, como é que os caras levam esse negócio para os lugares, né? Enorme. Então a nossa alegria da fé, ela começa com uma sementinha. E uma semente, ela precisa ser cuidada. Por que nós perdemos a alegria? Porque nós não cuidamos da nossa fé, como uma sementinha. Quando a mulher está grávida, qual é o tempo de maior cuidado com ela? Os 3 primeiros meses. E não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer não sei o quê, e não pode tomar remédio tal, e não pode tomar isso, e vai tomar qualquer coisa. Não, mas está grávida, tem que ver, tem que levar no médico para saber se pode tomar esse remédio, se não pode. Por quê? Porque é o tempo onde o embrião está bem, como diz a minha netinha, né? Bem pequenininho. Então há um tempo onde o gosto espiritual que é criado no nosso coração, ele é deturpado pelo quê? Pelas pedras, lá do texto lá do semeador, pelas as árvores daninhas que crescem e sufocam a semente. Cuidados desse mundo, né? Aquela pessoa que não, tudo ela tem medo, tudo ela está apavorada, não, porque olha, quer ter o controle de tudo, cuidado, e vai roubando a alegria da fé. E quando a gente se deixa ser roubado pelas coisas do mundo, a Bíblia diz que a gente nem curte e nem compartilha. Então esse é o primeiro nível. O segundo nível é o broto, né? Isso é da época eu vi uma foto do casamento dos dois lá, né? Do Agenor e da Sônia lá. Quantos anos? 45 anos, né? O Agenorzão, a Sônia, todo bonitão os dois, né? Aí naquela época dizia assim, ele provavelmente dizia assim: a Sônia é um broto. Né? 45 anos, arrumei um broto. Mas não é desse broto que eu estou falando, né? Segundo ao broto, caule da própria fé, que ela vai crescer. E quando ela cresce, para onde que ela cresce? A não ser que seja, né, mesmo a mandioca, né, que é uma raiz, não sei se você sabe, mas ela tem um broto, que inclusive a gente corta os olhinhos, planta, isso aí eu fiz muito. Para onde que ela vai? Ela vai para cima. Porque quando ela vai para cima, ela tem a terra, a qualidade da terra é que estabelece a qualidade da planta. A terra tem que ser boa. Coração tem que ser bom. Tem que ser afofado. O coração precisa estar aberto ao que Deus tem para nós. Então, a terra tem que ser boa. Mas o caule, ele vai para cima. Ele vai em direção de tudo de Deus para você. De tudo que Cristo tem para você. E o que jorra, o que caminha, o que anda, o que permeia, o que é o recheio
desse caule, o cerne desse caule, é a alegria de Deus. Não é possível que alguém que crê genuinamente em Cristo Jesus não perceba que a fonte da alegria é o próprio Jesus. É Ele quem vai gerar alegria em nós. E quanto mais o caule busca a presença de Deus, e quanto mais o caule sobe, porque ele precisa de calor, ele precisa de luz. As donas de casa que estão em casa, que estão aqui, que gostam de planta, se você pega uma planta, eu gosto muito de planta, gente, gosto de planta mesmo. Mas se você pegar uma planta e colocar ela num beiral, onde tem uma sombra, e ali, num pedacinho depois tem sol, ela faz assim, ó. Ela entorta o pescoço. Por quê? Porque ela tem um objetivo: buscar a luz do sol. Às vezes na nossa vida, a gente está em situações, a gente está em momento onde vem sombra sobre nós. Então estica o pescoço para o lado, ó. Busca a alegria do Senhor, o sol da justiça, a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Esse caule precisa do sol, esse caule precisa da alegria. Então eu vou buscar a alegria do Senhor para a minha vida. E eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Mas é só Ele quem pode dar os elementos necessários para que a gente possa enfrentar os momentos de sombra. E o terceiro nível, eu queria que você abrisse a tua Bíblia lá em Romanos. No capítulo 15. Versículo 13. Olha que texto fantástico. A Bíblia é fantástica. Eu vou ler numa versão que nos ajuda bastante a entender. Diz assim: o Deus da... de quê? Esperança. A esperança é que nos move para frente. O Deus da esperança vos encha de todo alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Terceiro nível de alegria da fé é quando eu e você produzimos o fruto da felicidade. E aqui nesse texto ele faz quase que um círculo. Ele trata a esperança que nos enche de alegria e que nos enche de paz. E aí nós cremos. Aqui a alegria e paz fluem da fé. Olha só, é um processo. Todo dia você precisa dizer assim: Deus,
renova a minha esperança, renova a minha alegria, renova a minha paz, renova a minha fé. Não porque Deus vai fazer porque você está pedindo, Deus já vai fazer isso, mas você precisa declarar isso para a sua vida. Todo dia, a realidade diária de viver na alegria do Senhor. Quero concluir dizendo o seguinte: na conversão nós encontramos o tesouro oculto do reino de Deus. E sabe, na conversão nós não arriscamos só uma parte, porque Jesus não quer só um pedaço da gente. Nós arriscamos tudo. Nós lançamos todas as fichas em Jesus. E ano após ano, nas lutas da vida, nós comprovamos repetidamente o valor que esse tesouro tem. E descobrimos novas profundidades, mais de Deus, riquezas que nós não conhecemos. Por quê? Porque Deus é infinito.